o Trump é, sem dúvida nenhuma, uma força de transformação do continente. E não parece que o Trump quer parar com a Venezuela. A gente estava falando de Cuba com uma razão. Vejam o que o Trump está falando agora sobre Cuba. It's a failed nation now, and they're not getting any money from Venezuela, and they're not getting any money from anywhere. It's a failed nation. Mexico is going to cease sending them oil. So I'd like to take care of the people that are here from Cuba. You know, we have many people that came from Cuba that were thrown out of Cuba or that fled Cuba. They came over in rafts. They went through shark-infested waters. I don't know how they did it. And that was many years ago. Many would like to go back. Many would like to at least visit their relatives. And I think we're at a pretty close point. We are dealing with the Cuban leaders right now. Opa! O Trump está dizendo basicamente o que é verdade, e os analistas geopolíticos sabem disso, que os Estados Unidos secaram todas as torneiras que abasteciam o regime. Cuba já chegou perto da falência. Uma das vezes que Cuba estava falindo, quem salvou foi o governo do PT com mais médicos, e esse foi um dos motivos do Marco Rubio ter pedido do ministro da Saúde do Lula e outras pessoas do governo Lula que fizeram um programa médicos para garantir que ninguém futuramente decidisse resgatar o governo cubano e capturar o Maduro. Não foi só o golpe fatal do regime venezuelano, mas também um golpe duríssimo financeiramente no regime cubano, que recebia quantidades colossais de petróleo e outros produtos da Venezuela. E já estava muito ruim para Cuba sem a Venezuela. E agora o México também cedeu, e segundo Trump, anunciou que o México não vai mais enviar petróleo para Cuba. Por isso que o Trump diz, e essa aqui é a parte que está dando o que falar aqui nos Estados Unidos, é que eles estão próximos de um acordo que ele está lidando com os líderes de Cuba. Estão em conversa, né? Essa é a via da conversa. Está na via da conversa. Mas o Trump também fez questão de deixar claro outras maneiras de resolver esse problema. A conta oficial do Departamento do Estado, inclusive traduzido na sua versão em português, disse o seguinte: o regime cubano será responsabilizado por seus atores hostis ao terrorismo e à instabilidade regional que põe em risco o povo americano. O presidente Trump está cumprindo a sua missão onde outros ficaram, responsabilizar os seus adversários. Isso sim é a verdadeira aliança. Ou seja, tem a conversa e o jeito que o Maduro escolheu. Né? Isso é a política do Big Sick. A política do Big Sick, vocês sabem que o meu presidente americano predileto é o Teddy Roosevelt, dizia: fale suavemente, mas carregue um Big Stick, um grande porrete. Então conversa, mas quando não conversa, carrega um grande porrete. E, aparentemente, o regime está enfrentando uma situação similar. E não adianta bancar o machão, as pessoas já viram, né? A Trump always chicken out, Trump sempre arrega. Pergunta ao Maduro. Veja, a gente estava falando do Petro, vejam a situação da Colômbia. A gente está falando do Petro com dificuldades de popularidade, mas o Gustavo Petro, amigo do Lula, vivia enfrentar o Trump, que não ia aceitar as propostas dele, ia fazer e acontecer. Agora vejam como está Gustavo Petro, que transformação. Bota o vídeo aí. Tráfico no es la que te imaginas. La primera línea del narcotráfico vive en Dubái, en Madrid, en Miami. Lo conocen las agencias de los Estados Unidos. Le pasé sus nombres al presidente Trump, sus lazos más allá de sí mismos. Son los capos de capos. Sus capitales están fuera de Colombia. Y hay que perseguirlos conjuntamente a través de una articulación de inteligencias de muchos sectores del mundo, y está propuesto y se está haciendo. O Trump sancionou o Petro.
a família dele toda, ameaçou uma ação militar e depois ele cumpriu a ameaça, capturando Maduro. Né? O Petro aí muda e começa a ficar, vamos sentar para conversar. Né? Aquele homem que ia enfrentar o Trump, agora não vou passar o nome de todos os narcotraficantes que eu tenho para ele. É uma mudança muito grande. O Lula também, agora, vamos cooperar com os Estados Unidos contra o crime. Brasil, Venezuela, Cuba, Colômbia. É muita mudança na América Latina. Eu não sei vocês, mas eu acho que não é um bom período para ser ditador ou apoiar o narcotráfico na nossa região. Quem sabe daqui a pouco, né, a gente, teoricamente, vamos ter um encontro de Lula e Trump. Eu quero ver o Trump quer governar o mundo com tweet. Eu quero ver como é que vai ser. Se a gente não vai ter um Lula falando bem fininho dele a Washington. Acabou, o Lula completamente castrado. Eu, se fosse eleitor do Lula, ia ficar olhando o Lula falando assim, cadê aquele guerreiro da América Latina, defensor da nossa soberania, não sei o quê. Vai pro Trump. O Trump não era a nova face do nazismo, vai lá e senhor Trump. Todos eles chegam lá e botam o galho dentro. O Trump lança meia dúzia de elogios no cara e o cara fica completamente paralisado. A situação que o Brasil passa com o governo Lula e o Alexandre de Moraes é muito... Eu, por exemplo, me lembro de uma época em que a maior preocupação dos brasileiros era que o Brasil se tornasse, por exemplo, meu Deus, eu morro de medo que o Brasil se torne igual uma Venezuela. Eu falo, nas voltas que o mundo dá, hoje para nós no Brasil seria um sonho ser como a Venezuela. Porque depois da captura do Maduro pelo governo dos Estados Unidos, muita coisa começou a mudar. Muita coisa começou a mudar. Enquanto a gente está aqui, por exemplo, lutando para derrubar o veto à dosimetria, que não é o que nós queríamos originalmente, vocês sabem disso, falamos muito sobre a necessidade de anistia ampla geral no Brasil, e depois, vendo o que estava acontecendo com a Maia, a gente viu que a gente perdeu o nosso leverage. Mas enquanto hoje a gente está brigando para derrubar o veto da dosimetria, venezuelanos, aqueles que a gente tinha medo de ser venezuelanos, o que eles estão celebrando? Celebrando a anistia ampla, geral e restrita e o fechamento da prisão na qual se torturavam os presos políticos do regime. Isso mesmo que você está ouvindo. Isso foi pouco noticiado no Brasil, mas não no Paulo Figueiredo Show. No Paulo Figueiredo Show foi noticiado. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, anunciou uma lei de anistia geral para centenas de presos políticos que se aplica a todos os casos desde 1999 até hoje. As únicas exceções, isso vai ter que ser acompanhado com muita atenção, é quanto aos casos de pessoas que tenham participado em assassinatos, graves violações de direitos humanos, o que é, no mínimo, intrigante, vindo do governo da Venezuela, e tráfico de drogas. Além disso, a Delcy Rodrigues anunciou também o fechamento do presídio Helicoide, em Caracas. A Embaixada dos Estados Unidos na Venezuela anunciou, inclusive, que todos os americanos que estavam detidos ou presos na Venezuela foram libertados e já se encontram em liberdade. Tá bom ou não tá? Se antes a nossa preocupação era que o Brasil virasse a Venezuela, hoje isso me parece nossa esperança. Porque no Brasil, nós já somos menos livres e temos menos caminhos agora do que os venezuelanos. Mas eu tenho esperança de que, assim como os venezuelanos, um dia a gente vai ter o nosso país de volta. E eu não falo isso da boca para fora, porque se nós olharmos para o continente americano, nosso continente, a gente vai ver que muitas coisas estão mudando e estão mudando rápido. Foi o caso da Costa Rica, por exemplo. Teve eleições nessa semana e nós tivemos a consolidação de mais um país de direita.
O Eduardo fez até um post no X parabenizando a presidente eleita, Laura Fernandes, pela vitória. Eu não descarto, inclusive, que vá à posse da presidente eleita Laura Fernandes. Mas para comentar sobre isso e o contexto geral do continente americano, eu vou fazer isso sozinho. Eu vou trazer aqui o nosso editor, João Gabriel, para comentar esse assunto comigo. João, já está conosco? Tá aí. João, seja bem-vindo ao show. Direto de Buenos Aires, né, João? Direto de Buenos Aires, tá uma chuva e um calor do caramba aqui, viu? Pois é, problemas técnicos aqui. Direto de Buenos Aires, então, né? Espero que esteja comendo muito boa aí. Não, aqui só comendo chorizo. Mas eu acho que o mais interessante dessa viagem, na verdade, é o tanto de exposição que eu estou tendo às pessoas do nosso continente, porque quanto mais eu vou para fora, para eventos, encontrar com pessoas de outros países, eu vejo como o Brasil acaba sendo isolado na América Latina, né? A gente sabe muito pouco do que acontece no nosso continente e a gente tem muito pouca ligação com os outros países. Então, quando você tem a oportunidade de ouvir de uma pessoa que está lá passando, de um venezuelano que está passando pelo que está direto de Maracaibo ou de Caracas, é uma coisa completamente diferente do que eu vi o relato que a Globo tem sobre esse mesmo evento, né? Por exemplo, esse exemplo da Costa Rica é muito bom, porque a gente tem, eu tive na Costa Rica em São José no ano passado, é um país fenomenal, um país assim com muita beleza natural, um país excelente, mas que estava numa indecisão, né? O último presidente estava saindo do poder, era um presidente extremamente popular, mas, no entanto, a Costa Rica enfrenta um problema grande também na área de segurança pública, né? Que acabou sendo, até por conta das drogas, da localização ali na América Central. Você imagina, né? Você está entre a Colômbia e o México, não é exatamente o lugar melhor para você estar, não. Mas segurança é um problema na Costa Rica e foi justamente a bandeira principal da presidente eleita, né? No final das contas, a reeleição foi, aliás, a eleição, mas a reeleição do grupo político foi muito tranquila. Ela teve, se não teve mais da metade dos votos, teve muito próximo disso, 48%, 49%. E eu ouvi, olha que coisa interessante, né? A gente vai falar daqui a pouco do contexto da América Latina, mas eu ouvi que uma das preocupações que as pessoas tinham na Costa Rica é que, apesar de ser um presidente que teve bons resultados, no geral, é um grupo político que causava um certo temor de que, se conseguisse uma maioria absoluta não, qualificada, como a gente fala no Brasil, né, o tal dos 3/5, para fazer alterações da Constituição, etc., fosse também mudar bastante as estruturas da Costa Rica, né? A Constituição da Costa Rica, a relação com o Poder Judiciário, a relação com o Poder Executivo. Então, o que eu ouvi dos costarriquenhos era isso, que eles achavam, de fato, que era a melhor candidatura dentro das opções que você tinha ali colocadas e postas, mas que, se tivesse uma super maioria, também ia ser uma coisa talvez problemática. Acabou que, no fim das contas, parece que a gente teve o melhor dos dois mundos. Ela foi eleita, mas eleita com uma maioria no Congresso que não é 3/5. Então, consegue aprovar projetos de lei, alterações menores, mas questões mais fundamentais, digamos assim, institucionais, não deve ter a mesma facilidade. Então, a tendência é que a Costa Rica continue no que já vinha, numa centro-direita ali, talvez não dê para chamar também de uma direita como a gente reconhece que é no Brasil, mas sim, uma centro-direita com poder para fazer mudanças econômicas e mudanças mais estruturais assim, mas sem o poder de alterar a Constituição. E o que eu acho bacana é que, quando a gente pega o mapa da América Latina, você estava falando ainda da gente não perder a esperança. Cara, se você eu queria falar com você sobre esse mapa, aquilo que a gente estava antes de entrar no ar, sobre essa transformação da América Latina. Coisa... Cara, não, se você pegar, e o público pode fazer esse experimento aí, pega o mapa da América Latina e até do continente americano como um todo e bota ele em 2022 ou bota ele em 2023, e você vai ver que é um mapa completamente diferente. Se você pegar e botar em azul, né, os países que estão de direita, os países que são de esquerda, você bota de vermelho, você vai ver, cara, que assim, o continente mudou muito. A gente teve, por exemplo, nesses últimos anos, e são vitórias que vão acontecendo no dia a dia, a gente acaba se esquecendo, mas olha só como isso é Quando a gente pode, a gente traz aqui no programa, né? Porque o brasileiro, ele não dá muita atenção para a política no continente. Ele não percebe que a política do país dele é totalmente inserida na política do continente.
O Brasil não Absolutamente. percebe, ele não consegue ver. E às vezes é o que eu falo, a gente tem que, você sabe disso, é a nossa discussão de pauta diária, da gente trazer não só o que as pessoas estão interessadas em ouvir, mas aquilo que elas precisam conhecer e não têm acesso, não é discutido nos outros veículos, né? E essa transformação da América eu acho algo digno de nota. As pessoas que estão hoje, não, a gente está totalmente sem esperança. Olha, é o que você falou, olha como estava o mapa do nosso continente inteiro, das Américas, em 2023. Não, é completamente diferente, cara. Olha só, se você pegar só esse recorte desde os 23, você tem o Santiago Penha, no Paraguai, 2023. Você tem o Milei aqui na Argentina, 23. Você tem o Bukele em El Salvador, 24. Você tem o Rodrigo Paz na Bolívia no ano passado, que aí talvez um centro, né? Mas de toda forma um país que saiu da esquerda. Você tem o Daniel Noboa no Equador, 25. Você tem o Trump, né? Em 24 também. E, cara, se você pegar até os países que estão sobrando, talvez o que você tenha de consolidado para os próximos anos hoje seja só o Uruguai. A Venezuela hoje é o estado 52 dos Estados Unidos, né? 51 é Groenlândia, 52 é Venezuela. Então a Venezuela já resolveu. Mas o Uruguai sim elegeu recentemente presidente de esquerda e deve continuar lá por mais algum tempo. Agora, até a O México Colômbia, também consolidado na mão da esquerda também. sim, sim. Eu acho que o México realmente nem entra na discussão, porque me parece que os problemas para se ganhar uma eleição no México são parecidos com os problemas que você tem para ganhar uma eleição no Brasil, né? Então, ainda que você tenha os meios e as pessoas, talvez fique difícil. Não creio que o México vá virar. Mas se você descer um pouquinho, e você vai falar do Petro ainda no programa de hoje, cara, a Colômbia é um país que está passando por uma modificação parecida também. Teve a morte muito trágica do senador Uribe, né, recentemente, mas tem outros candidatos. Tem o candidato Abelardo de la Espriella, que está crescendo bastante lá na Colômbia e tem tudo para se chocar com o grupo político do Gustavo Petro e vencer. E aí você pensa Pedro só, está né? com a popularidade baixa, né? Pedro está com a Baixa, baixa. popularidade muito baixa, ele não pode se eleger, então não seria surpresa para ninguém se a gente invertesse também a Colômbia, né? Sim, agora o que eu ouvi de pessoas que A gente trabalham no ficaria parlamento da com Colômbia, não, perdão, ó, Brasil já é otimismo meu. A gente ficaria com Argentina, Chile, Paraguai, Peru, Paraguai, Equador, Bolívia, Equador, Bolívia, Panamá, Costa Rica. E Costa Rica, tem muitos países aí na América Estados Central que a Unidos, gente acaba obviamente. não sabendo, mas que são de direita também, né? O Mas El assim, a Salvador, América Latina claro. vai ser a maioria, né? El Salvador, Sim, claro. Né? El E Salvador. tá ficando aí que o F-22 vai chegar agora no Brasil também. Cara, eu ia falar isso, né? Porque eu acho que não é. A gente já consegue colocar no cenário aí um Brasil pelo menos roxinho, né? Vermelho já não dá, não, porque tá chegando perto, tá assoprando no cangote do Lula já. Eu falo isso para as pessoas. As pessoas são muito imediatistas. Isso também é outra coisa que a gente trata nas nossas discussões de pauta, né? As pessoas são muito imediatistas, a audiência sobe de acordo com as notícias boas, cai com as notícias ruins, o número de assinantes sobe com as notícias boas, cai com as notícias ruins. As pessoas são muito imediatistas, cara. Olha a transformação na América Latina. A Bolívia era um país completamente sem esperança, né? O Chile, cara, a gente achava que o Chile, meu Deus do céu, tinha dado uma guinada para a esquerda horrorosa, a própria Colômbia, e hoje a gente está vendo uma transformação, e sem dúvida nenhuma, a Venezuela, que a gente estava tratando agora na pauta anterior, e olha a transformação que a gente está sofrendo, então as pessoas têm que... Agora, obviamente, as coisas acontecem porque as pessoas nestes países não desistem de seus países, né? Sim, claro. E como eu falei, todo mundo tá enfrentando também suas dificuldades, né? Na Colômbia, onde o Petro deve sair, o grupo político dele deve perder, ele adota as mesmas táticas que o Lula. Me contavam aqui que ele tem dado benefício social, tem dado isso de graça, aquilo de graça. Então, os métodos são os mesmos, os problemas são muito parecidos, mas o que você pode fazer além de viver um dia atrás do outro, né? É ir lá, participar, votar. A gente tem o nosso candidato já e torcer para o nosso país conseguir mudar. Desistir certamente não pode ser uma opção, né? Só perguntar para os venezuelanos. Muito bom, João. Bom, a próxima viagem minha já é você que apresenta o Paulo Figueiredo, que eu quero férias. Combinado, tá combinado.